E agora eu vou falar sobre alguns hábitos que vão fazer ele ou ela correr de você ao invés de se aproximar. Então é bom você prestar bastante atenção, porque muitos desses hábitos são quase que naturais no nosso dia a dia, e o que você vai conseguir com eles é apenas com que ele ou ela tenha repulsa de você, ao invés de admiração, desejo e assim por diante. E alguns deles parecem inclusive inofensivos, mas eles são verdadeiramente destruidores em relação ao que você está desejando construir ou viver com essa pessoa. Então, primeiro de tudo, eu quero falar sobre o comportamento de cada um de nós e com as emoções, ok? Então, antes de qualquer coisa, esses hábitos, o nome já está dizendo, hábitos, nós inclusive estamos vivendo esses hábitos de forma inconsciente. Se você parar para pensar, eu hoje, se eu perguntar para você, quando você acorda de manhã, qual é a sua rotina? Quais são os seus hábitos? Eu tenho certeza que cada um aqui tem algo já pré-programado e automático no seu dia a dia. Alguns levantam, vão direto escovar os dentes, tomar um banho, depois tomar café. Outros vão primeiro tomar café para depois tomar um banho e escovar os dentes. Outros que nem têm o hábito de tomar banho de manhã, porque já tomam banho à noite. Não, só tomo banho de noite, tomo banho de manhã. São hábitos. Não existe o certo e errado, existe aquilo que funciona para você hoje, nesse momento, que você entende que é razoável, que é bacana para você. E é tão louco isso que eu estou falando, que inclusive até mesmo a forma com que você escova o dente é habitual, pode ver. A forma com que você coloca a pasta, com que lado você começa a escovar o dente, do lado direito, do lado esquerdo, e quais movimentos, eles são extremamente repetitivos. Agora, entenda que os hábitos comportamentais e emocionais não são diferentes. E para você romper esses hábitos, você precisa sim de um treino, de ter um determinado esforço para que você mude o cenário que você vem vivendo hoje para ter resultados diferentes. Então veja, o exemplo que eu dei naturalmente é só para mostrar e provar para vocês que todos nós estamos viciados nos nossos próprios hábitos. E dependendo de como você age, você vai ter sempre os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes e sem perceber, sempre trazendo os mesmos resultados. E aí a gente fica lá, por exemplo, né, que eu falo bastante para vocês, o contato zero. A pessoa fica no contato zero, ela fica tendo exatamente os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, os mesmos hábitos e acreditando que o contato zero, por exemplo, é o que vai fazer a diferença entre salvar a família ou não salvar a família. Então, se eu te perguntasse hoje sobre um hábito comportamental seu, algo que você faz repetidamente, o que seria? Qual o seu hábito que você tem destrutivo, que você percebe que de tempo em tempo ou diariamente você cai naquela rotina, você cai em um comportamento que você sabe que não é legal, mas está sempre falando. Não estou nem falando do ex ou da ex, estou falando da sua vida. Pode ser um hábito de reclamar, um comportamento de julgar, um comportamento dentro do seu trabalho. O que seria? Primeiro ponto, cuidado com as emoções, porque os hábitos, eles vêm também para reduzir o seu desgaste. Então, tudo que está no automático, você não gasta muita energia para fazer aquilo. Então, você simplesmente executa. E essa situação da proteção das emoções, da gestão das emoções, com a questão do comportamento, faz com que você fique aprisionado em comportamentos antigos. Então, quando você domina as emoções e enfrenta aquilo que teoricamente é difícil de você romper, você começa a quebrar os padrões. Então, lembre-se, as emoções e tudo aquilo que você vive por causa das emoções, as emoções todas elas são passageiras. Mas é o que eu falo, você manter as mesmas situações ou tomar decisões com base em ações e emoções que você está vivendo, você provavelmente vai colher um resultado amargo na sua vida. Por quê? Emoções são passageiras, todas elas.
tanto as emoções ruins como as emoções boas. De uma forma geral, durante o dia, durante a nossa vida, nós vivemos numa certa neutralidade. E, eventualmente, nós temos picos emocionais, tanto positivos quanto negativos. Qual que é o problema? Quando esses picos são predominantemente negativos, que são de baixa frequência. E aí você acaba atraindo e tendo cada vez mais desse tipo de resultado. Quando esses picos têm uma frequência predominantemente positiva, você também vai mudar. Então, é você dar aquela virada de chave. Então, você conseguir administrar os estados emocionais de uma forma proposital, você vai mudar, inclusive, todos os resultados que você vem vivendo na sua vida hoje. Luciano, mas por que você está falando das emoções ao invés de falar dos hábitos ou dos comportamentos repetitivos que fazem com que ele ou ela se afaste de mim cada vez mais? Simples, pessoal. Os comportamentos são gerenciados pelos estados emocionais e pela gestão das emoções que você está tendo. Uma pessoa, por exemplo, que culpa sempre a outra parte, está sempre culpando a outra parte ou culpando o mundo. O que faz a pessoa culpar o outro pelo problema que está vivendo, pela dor emocional que está vivendo? O hábito de culpar tudo e a todos. Percebe? É um estado emocional de incapacidade, um estado emocional de vitimismo. Percebe, pessoal? Então, veja, aí eu culpo os outros porque eu não me sinto capaz, não me sinto responsável pela minha própria vida. Minha vida só está uma porcaria porque os outros fazem da minha vida ser isso. E não há nada que eu possa fazer. A culpa é dele, a culpa é dela. Muito provavelmente, o teu marido ou a tua esposa pode ser que tenha esse tipo de comportamento. Só que esse é um problema do vitimismo dele ou dela. Você não pode ficar agarrado. Entenda uma coisa. Você ter o hábito de culpar a outra parte ou as outras pessoas, isso vai afastar o seu ex de você brutalmente. Porque você culpabilizar o externo não só tira o seu poder, como isso daí é extremamente irritante. Tanto é que quando o teu ex ou a tua ex culpa você por tudo, você se frustra, você fica com raiva, você quer brigar. É ou não é assim? Por que isso acontece? Porque dispara um comportamento negativo. Então, se esse comportamento negativo, essa emoção negativa dispara em você, quando o seu ex, a sua ex, fica te culpando por tudo, por que você acha que o inverso não vai ser verdadeiro? Então, se você tiver o hábito de culpar a outra pessoa, é um comportamento, um hábito que você deve imediatamente eliminar da sua vida. Até porque, agora cá entre nós, não é para impressionar o ex ou a ex, porque isso aí vai empurrar ele ou ela para longe. Culpar os outros é a fuga da sua responsabilidade. Quando você culpa a outra parte ou as outras pessoas, você está dizendo que você não tem responsabilidade nenhuma pelo que você está vivendo na sua vida. E isso é a maior história mentirosa que nós contamos para nós mesmos para justificar, ou esconder ou distorcer a única verdade que são os nossos fracassos, nossos insucessos e as nossas frustrações com nós mesmos. O segundo ponto, o segundo hábito que normalmente faz a pessoa se afastar cada vez mais de você, que é o seguinte: guardar mágoa no seu coração. Então tem gente que vai falar assim, não, Luciano, eu não culpo o outro. Na verdade, eu nem culpo o outro, eu me culpo. Eu sinto que eu sou a culpada de tudo. E muitas vezes, tanto culpar o outro como se culpar é o mesmo problema. Porque se culpar também é vitimismo. Tá, você é responsável, resolve a parada e vamos para cima. Aí, quem se culpa ou culpa o outro é um problema. E aí eu falei agora, guardar mágoa no seu coração. E aí eu te pergunto, você sabe se libertar disso verdadeiramente? Você passou por um processo de limpeza emocional e comportamental referente às mágoas que estão alojadas dentro do seu coração? Pessoas que guardam mágoas dentro do coração são pessoas raivosas, são pessoas revoltadas, são pessoas vitimistas. São pessoas que agridem tudo e a todos na menor oportunidade que tem, atacam ou diminuem a outra pessoa.
Sempre a outra pessoa é um lixo, muitas vezes. Guardar mágoa no seu coração faz você ter comportamentos também extremamente negativos. Faz você vibrar numa frequência de vitimismo, de coitado. E isso não vai te ajudar a ter um próximo passo com essa pessoa. Anota aí o nosso terceiro hábito que eu quero que você se livre. Se você quiser abrir caminho de estar com essa pessoa novamente. Que é o seguinte, são pessoas que têm o hábito de tirar satisfação. Quer tirar satisfação de tudo. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Como assim? E você está sempre querendo tirar satisfação de tudo que a pessoa fez, está fazendo, um comportamento que você não gostou, ao invés de ressignificar isso e cuidar da única coisa que vai fazer a pessoa verdadeiramente olhar para você. Então veja, querer tirar satisfação. Aí nós vamos entrar no quarto ponto que eu estou falando, que é um filhote de todos esses que eu falei agora. O próprio hábito do vitimismo por si só. Reclamar, negativo, coitadismo, criticar, contar desgraças. Gente, o vitimismo, ele é um dos principais fatores sabotadores da tua vida em todos os resultados. O vitimismo vai somente culpar a outra parte. O vitimismo não permite você se livrar das mágoas. Como, por exemplo, uma pessoa colocou aqui, ó. Ele colocou, Luciano, minha ex é cheia de problema. Cara, a tua ex é cheia de problema. Você é cheio de problema. Eu sou cheio de problema. Todo mundo é cheio de problema. Só que se você focar no problema no outro, você não resolve os seus. Enquanto você não resolve o seu, você não abre caminho para a pessoa se inspirar a estar com você. E é nessa hora que você fala que a pessoa é cheia de problema, não, Luciano, você não conhece, é porque a minha família também foi assim. A minha esposa teve cenários extremamente catastróficos na vida dela. Entrou em depressão profunda, tomando remédio tarja preta, não querendo nada com a hora do Brasil, entende? Ou seja, tragédias na vida dela. Então ela é cheia de problema? Foi cheia de problema. Só que se eu ficasse focando, e foi o que aconteceu na minha vida, enquanto eu focava nos problemas dela, eu não resolvia os meus. Eu não sabia lidar, inclusive, com maestria, com os problemas dela, para poder inspirar, apoiar e conduzi-la de forma a trazer ela de novo para a luz, vamos dizer assim. Porque uma pessoa que muitas vezes está passando por dor e problemas, ela está precisando de uma orientação. É um grito de socorro, muitas vezes. E ela fica agressiva e assim por diante. Então, a gente apontar para essa pessoa o nosso problema, né, ou seja, a minha dúvida, porque o problema é ela, não vai resolver o seu problema. Então, quando você coloca para mim, Luciano, a minha esposa é cheia de problema, o que eu faço? Eu vou virar para você e falar, resolva os seus, até porque entenda uma coisa, os problemas que nós apontamos na outra pessoa, normalmente, esse problema também está instalado em mim, de uma forma direta ou indireta. Por isso que me incomoda tanto nela, o comportamento dela, o problema dela. Senão você vai conduzir de forma alinhada. Uma das coisas mais incríveis que eu aprendi nesse mundo comportamental é aquilo, tudo que me incomoda na outra pessoa, eu corrijo em mim. Anota isso para não esquecer. Tudo que me incomoda em outra pessoa, eu vou corrigir em mim. Porque isso vai me dar a liberdade de não me conectar com a dor da outra pessoa, porque se eu fico incomodado, é que alguma coisa deve ser evoluída em mim. Ou então, simplesmente, você vai falar assim, tá, não concordo, mas não vou entrar em discussão. E tá tudo certo. A pessoa vai ter a opinião dela, eu não vou discutir. Porque ela não vai mudar a opinião dela, eu não vou perder minha paz. Entende, galera? Isso é louco. Isso não vale a pena. Mas, Luciano, e quando a pessoa tem problemas psicológicos e não quer tratar? Foi igualzinho no meu caso lá atrás. Num primeiro momento, não existia santo, não existia Cristo na Terra que fizesse ela querer buscar uma ajuda. Só que quando você se transforma e você cuida da tua vida nesse momento, a sua mudança inspira e naturalmente a pessoa começa a permitir verdadeiramente que algo novo aconteça. Não sei se vocês já assistiram, que é aquele filme com o Jack Nicholson,
que ele tem um problema, né, psicológico de toque e Melhor Impossível, eu acho, não é? Acho que o nome do filme é Melhor Impossível. E ele tem, realmente, ele faz um papel de um personagem aonde ele tem um toque, né, aquele transtorno obsessivo compulsivo violento. Ele é um cara extremamente agressivo, ele é um cara extremamente metódico, lógico, um cara que tem toque, você imagina. Então, e ele vai para uma lanchonete sempre no mesmo horário e sempre no mesmo lugar. E aí, o que que acontece? Chega uma hora que ele se apaixona pela garçonete. E ele quer porque quer, ele vai lá por causa dela. E ele gosta da companhia dela. E aí ele começa a se apaixonar, etc. E no final do filme, tem algo incrível que acontece. Que ela tá até começando a se envolver com ele, e ela fala, tá bom, então fala alguma coisa para me convencer, né? Ele fala assim, ó, eu voltei a tomar os meus remédios. Aí ela, hã? Presta atenção agora, ó, escuta o que eu tô falando. Ele diz, eu voltei a tomar os meus remédios. Esse foi o chaveco dele. Entende? Ela assim, o que isso tem a ver? Aí ele começa a explicar. Ele fala assim, olha, o que acontece é que quando eu estou com você, eu me sinto melhor. E por causa disso, eu quero ser uma pessoa melhor por você. Ou seja, ela inspirou ele a ser uma pessoa melhor por causa dela. O papel do guardião é inspirar a outra pessoa abrindo o caminho para ser uma pessoa melhor, porque você existe e você vale a pena. Até a pessoa que não quer buscar tratamento, porque hoje, meu amigo, com todo amor eu vou falar para você. Hoje, talvez ela olhe para essa situação e ela fala assim, ó, não vale a pena me tratar. Para quê? Ele tem mais problema que eu. Então, não existe uma motivação do lado de lá para ser uma pessoa melhor para você. Porque você não entrega o seu melhor para ela se esforçar. Enquanto vocês estão preocupados com que ele ou que ela tá com alguém, não tá com alguém, tá com depressão, tá com problema, vocês vão entrar nessa fase que eu estou explicando para vocês aqui do hábito do vitimismo. Você só reclama, você está negativo, você está no coitadismo, você não tem nada que você possa fazer. O problema é a outra pessoa. Não é, meu amigo, minha amiga. Olha como é mágico isso que eu estou falando para vocês. E qual é o outro hábito? É não desagarrar do ego. Porque enquanto você não desagarra do seu ego, você está olhando o problema dos outros. E aí nós vamos voltar para o lado bíblico. Você se preocupa com o cisco no olho do outro e não consegue ver a trave que está no seu. Desce daí, meu amigo. Sai desse lugar. Não adianta vocês quererem virem aqui e falarem que o problema é o ex ou a ex. Eu sei que eles têm problema. Eu sei que eles não são perfeitos. Eu sei que eles devem ter feito um monte de porcaria com vocês. Um monte de lambança. Eu sei disso. Só que não adianta ficar olhando o outro lado. Ficar culpabilizando o outro lado, ficar mostrando que o problema é o outro, você vai verdadeiramente se abandonar essa relação, porque você vai começar a se convencer que está tudo errado, mas você vai deixar de cuidar da única pessoa que vai construir uma relação verdadeira para você, você mesmo. E aí você abandona essa relação, vai para outra relação, e aí o que vai acontecer? Você vai viver as mesmas dores, só que com um CPF diferente. Você acha que mudar de mulher muda o jogo? Você acha que mudar de homem vai resolver seus problemas? Se você não mudar, você vai até mudar de homem e vai trazer outro problema. Mas quando a gente leva um pé sem responsabilidade afetiva, cara, você quer que eu seja direto ao ponto contigo? Quando você fala isso, você quer que eu cuide de você com cobertura de açúcar ou direto ao ponto? Então, cara, é o seguinte, a hora que a pessoa termina a relação, ela não tem a menor noção de responsabilidade afetiva. Jura por Deus? A outra pessoa tá assim, eu quero cuidar de mim, que eu não aguento mais isso daqui, não. Quando ela termina sem responsabilidade afetiva, mexe com o psicológico. Meu amigo, isso é a típica frase do vitimismo. Porque aí você se coloca aonde? No coitado. Eu entendo, porque vai doeu para todo mundo aqui. Todo mundo aqui tomou uma paulada, assim como eu no passado. Todo mundo aqui tomou paulada e doeu pra caramba. E tem alguns que tá doendo até agora. E é uma dor que chega a ser física. É ou não é verdade? Só que isso daí, meu amigo,
te leva para o fundo do poço de uma vez por todas. Porque ao invés, você fala assim, tá vendo? Ela não teve responsabilidade afetiva, afetou meu psicológico. Então você está focando aonde? Na culpa, no problema, na mágoa. Ao invés de falar assim, cara, doeu. O negócio foi louco. Só que é o seguinte, aqui é guardião, malandro. Vou levantar, vou bater essa poeira e vou levantar 10 vezes maior. Porque ficar preso lá não te ajuda a resolver. Entenda, eu não estou dizendo que vocês não têm que sentir a dor. Eu tenho total empatia e total compaixão com vocês. O que eu estou querendo dizer é que, eu até já falei isso aqui, dor e sofrimento são coisas completamente diferentes. A dor é algo que você não tem como evitar, porque é uma experiência natural da vida. Por exemplo, você perder um ente querido, você vai sofrer a dor da perda. Agora, o sofrimento é a percepção da dor. Então você foi lá, tomou uma porrada, a pessoa foi embora. Cara, foi embora. Ela estava preocupada em cuidar do psicológico dela. Entende? Naquele momento ela entendeu que era melhor. Não estou dizendo se era certo ou se era errado. Mas naquele momento a decisão dela foi essa. Eu garanto que ela estava ensaiando há tempos. Aí, muito bem. Você vai lá e toma a paulada. Então você sente a dor da perda. Agora, quando passa 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você continua no sofrimento, o sofrimento, você não está mais sofrendo porque perdeu a pessoa, o falecimento do pai ou da mãe, por exemplo. Você está sofrendo porque você está questionando. Isso não é justo. Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com a minha família? Por que teve que ser assim? Por que bem agora? Por que bem não sei o quê? Percebe? Então, a percepção da perda, você não está mais sofrendo porque perdeu a pessoa, mas pela forma com que você está significando a dor que você viveu. E você pode viver isso por 20 anos. Por isso que eu falo que tempo não cura o sofrimento. O tempo dissipa a dor. Agora, o sofrimento é um comportamento. Você ficar tendo um discurso de que ela não teve responsabilidade, larga disso, amigo. Sabe o que está acontecendo? 2 pontos. Você está entrando no vitimismo e você está guardando mágoa no seu coração. São 2 pontos aqui que só vai fazer ela ter repulsa de você. E aí a gente foi até o ego. Qual é o outro ponto? O hábito da mentira. Galera, não fica... Todo mundo que está numa situação da mentira, entende? Tem gente que inventa namoro, inventa saídas, inventa coisas que não estão existindo, inventa cenários, entende? Então, tudo aquilo que você fica inventando, até porque, para sustentar uma mentira, quando a pessoa te questiona, te bota na parede, você vai ter que inventar uma mentira maior do que a primeira. E vira um ciclo sem fim. Gente, verdade, integridade, ela é libertadora, mesmo que às vezes não seja o caminho mais fácil. Então, cuidado. E por último, o hábito da falta de respeito. As pessoas ficam grosseiras. Ah, porque o meu ex é grosseiro, então eu devolvi na mesma moeda. Então quer dizer que se a pessoa rouba, você tem que roubar? Se a pessoa maltrata, você tem que maltratar? Cara, não justifica. Eu nunca vou apoiar, inclusive, um comportamento do homem ou da mulher violento por nada. Senão você está indo exatamente contra o processo. Entenda, não estou falando de defesa, estou falando de um comportamento desmedido. Então, entenda uma coisa, normalmente o desrespeito vem porque, inclusive, inconscientemente, nós nos permitimos passar por isso. Se eu não me respeito, ninguém me respeita. Ah, ele me desrespeita. Se posiciona, pô. Não tenha medo. Ah, mas ele vai ficar com raiva de mim. Dane-se. Antes da pessoa ficar com raiva de mim, eu me amo, me protejo, me zelo, me cuido. Tá louco? Ah, mas ele tá me desrespeitando. Falei assim, olha, amigo, é o seguinte, com esse tom eu não vou mais conversar contigo. Enquanto você não souber tratar as coisas com respeito, eu não falo mais contigo. Ah, então bloqueia. Aí nessa hora eu vou falar, aí bloqueia mesmo. Entende? Não tem hora que você tem que verdadeiramente se ressignificar de uma forma aonde você tem que deixar de ter medo de perder. Tem muita gente aqui que está se submetendo, se sujeitando ou aceitando coisas que são inaceitáveis porque pensa que se entrar em conflito ou se posicionar
sem dor, sem raiva, sem briga e sem desrespeito você. Mas se posicionar de uma forma firme e respeitosa. Se você não se posiciona, a pessoa tem medo de se posicionar, porque vai que a outra pessoa fica com mais raiva de mim. E o que você está ensinando a outra pessoa? Ah, porque eu posso fazer o que eu quiser com ela, porque ela fica quietinha. Vocês entendem, pessoal? Sim ou não?